agora especificamente o Brasil, Oliver, porque desde a eleição do nosso atual presidente, o Lula, ele deu declarações onde ele mostrou um grande incômodo com a hegemonia americana, digamos assim, sobre o globo, né? Então, várias ideias de, poxa, por que usar o dólar para negociar, por exemplo? E está se alinhando mais com os países do Oriente, está dando mais importância para os BRICS. Recentemente até ele fez a reunião com o Biden, tudo falou, não, estamos juntos, porque é o papel político, tem que estar Sim. com mãos dadas de ambos os lados. Mas você acha que o Brasil está perdendo um pouco desse caráter de neutralidade? Se a gente pega até as declarações dadas em relação ao conflito Rússia e Ucrânia. Pois é. Olha, essa estratégia, ela funcionou muito bem nos anos 2000. Por quê? Nos anos 2000, a opinião dominante no Ocidente, mas também em Pequim, era que a gente de alguma forma consegue fazer esse deslocamento de poder para a Ásia, etc., vai gerar benefícios para todo mundo. A gente consegue construir uma ordem minimamente viável, sem grandes conflitos, e um mundo mais próspero, mais aberto. Então, acima de tudo, a ascensão chinesa é uma oportunidade de negócios. Então havia um otimismo no ar, e eu senti isso muito, né, em cúpulas, seminários nos anos 2000. Então a postura brasileira, dizer a gente vai se dar bem com os dois lados, era mais viável porque não havia expectativa de um grande confronto entre os Estados Unidos e a Uhum. China. E eu lembro que isso hoje seria inacreditável. Eu lembro de um debate na Universidade de Harvard em 2004, onde um dos principais especialistas em União Europeia, um professor, Viktor Mayer Schönfelder, um austríaco, deu uma palestra e disse que depois da Turquia, quem sabe a Rússia chega a fazer parte da União Europeia. E assim, era evidentemente uma visão mais longo prazo, mas não havia ninguém lá na plateia que disse, cara, você tá louco, isso não vai acontecer. Ou seja, muito otimismo. Então o Brasil se deu muito bem nesse ambiente, porque o Brasil também era um ator cuja ascensão, em geral, é visto com os bons olhos. Ninguém se incomoda. Tem muita gente que fala, os Estados Unidos quer dificultar a ascensão brasileira. Eu acho que muitas vezes os Estados Unidos quis ter, por exemplo, um Brasil capaz de lidar com problemas na América Latina para não se envolver demais especificamente. Então havia, nos anos 2000, um Brasil forte, havia um apoio, vamos dizer, até dos Estados Unidos para dizer, você consegue lidar com a Venezuela, você consegue evitar aqui um golpe de Estado no Paraguai, por favor. Porque era muito melhor o Brasil fazer isso do que os Estados Unidos se meter nesse assunto interno. Só que agora a relação com a Rússia está super complicada entre o Ocidente e a Rússia, tensões graves entre a China e o Ocidente, e a expectativa de que as coisas vão piorar. Então o espaço no meio ele ficou mais incômodo. Por quê? Porque lá em 2000, a China e os Estados Unidos falaram, ok, Brasil no meio, beleza. Hoje, né, é como né, vamos dizer, dois amigos que brigam, e falam, você está do meu lado ou do outro? E você dizer, gente, eu gosto de vocês dois, não tenho. Aí fica difícil. Por quê? O Ocidente diz, Depende cara. do tamanho da briga, né? Se for Então, uma briga ok, é ok. Então, Se for uma briga treta. pros europeus, a invasão russa à Ucrânia é uma violação das regras mais básicas de Uhum. respeitar as fronteiras, que tem sido assim a causa de todos os conflitos europeus por séculos. Então, depois do final da Guerra Fria, etc., depois da Segunda Guerra Mundial, não, depois da reunificação alemã, fim da Guerra Fria, houve um acordo, vamos respeitar as fronteiras, porque se a gente começar a falar, eu quero aquilo de volta, não sei o quê, não tem jeito. A Alemanha aceitou que hoje é um país muito menor do que era antes e sempre será. E aquele território se perdeu para sempre, faz parte, acabou. A Rússia nunca passou por esse processo. A Rússia nunca disse, olha, a gente perdeu nosso império, nossa esfera de influência. Sempre houve aí um revisionismo histórico das lideranças dizerem, um dia lá na frente a gente vai controlar aquilo novamente. Que vai totalmente contra esse espírito europeu que garantiu a paz pela primeira vez na história na Europa. Né? A geração dos meus pais é a primeira geração, provavelmente, da história europeia que passou a vida sem grandes conflitos. Né? Então, assim,
essa invasão, ela... E aí, por isso que para os europeus é tão difícil topar, falar, ok, a Rússia então vai ficar com parte da Ucrânia. Porque depois a Hungria pode dizer, ah, é? Então, parte da Polônia ou da Ucrânia antigamente era também a Hungria, etc. Você vai para a Hungria, tem gente que tem um adesivo no carro de um mapa da Hungria que é muito maior do que a Hungria hoje. Todos os países praticamente da Europa têm algum território que já controlavam e que tiveram que ceder a alguém. Então, se você começa a abrir essa porta, você vai entrar no inferno que foi a marca registrada da política europeia durante toda a sua história. E por isso que, quando o Lula diz, olha, temos que respeitar os interesses legítimos da Rússia na Ucrânia, os europeus falam, não tem jeito, você vai ceder 1 centímetro do território ucraniano aos russos, para eles é uma vitória, eles vão novamente atacar depois, porque aí o Putin pode dizer, olha, eu consegui uma parte... Merecia, isso era meu. Então, assim, da visão europeia, toda essa parte, os russos reagiram à expansão da OTAN, etc., é uma narrativa que não condiz com a realidade, porque até eu lembro que em 2015, os russos diziam explicitamente para mim assim, a Ucrânia não é um país, ela faz parte ela é nosso, não é um país independente. Agora, se perguntar na Ucrânia, a história é outra. Eles detestam a Rússia hoje porque, obviamente, é um país que quer se aproximar da União Europeia. Então, e aí a Rússia, obviamente, investe, inclusive, muito aqui na opinião pública brasileira para promover a sua narrativa de que ela tem interesses legítimos na Ucrânia. Então, o que é neutralidade? A postura brasileira, hoje, o Brasil quer ser neutro, mas na visão ocidental e na visão ucraniana, o Brasil é pró-Rússia. Porque você falar de interesses legítimos russos na Ucrânia, você, de certa forma, diz, olha, talvez algum interesse eles possam ter e os ucranianos entendem isso como que os brasileiros estivessem questionando a soberania ucraniana e dizer, nós somos soberanos, a gente quer fazer parte da União Europeia, está no nosso direito. Quem foi da Ucrânia? Não sei se foi o Zelensky ou algum ministro que deu uma resposta do tipo, e se a Amazônia não fosse brasileira? Então, né? tem... Uma boa resposta. A relação bilateral piorou muito desde que o Lula falou coisas do tipo o Zelensky é tão responsável pelo conflito com o Putin, etc. Então, assim, é um tema também muito polêmico. Eu posto, às vezes, coisas no Twitter e tem gente brigando, assim. Eu, às vezes, assim, relato uma notícia. Zelensky diz isso, o Celso Amorim diz isso. E aí a galera pró-Rússia diz, como assim, não sei o que, você é da CIA, não sei o que. Aí o outro lado vem e fala, como assim, não sei o que. As pessoas, assim, é um assunto muito difícil. Isso é reflexo da dificuldade de traçar essa estratégia. E eu acho que a gente fala aqui sobre muito geopolítica, mas ela tem consequências para o investidor também. Quem está pensando, né, na economia. Até hoje, o Brasil é visto, isso é uma grande vantagem, como um lugar de baixo risco geopolítico. Eu recebo gente de fundos, né, que vem aqui ao Brasil e dizem assim, cara, eu tive que sair da Rússia por causa das sanções, etc. Eu me preocupo com tensões em Taiwan, eu me preocupo com tensões geopolíticas no Oriente Médio. Eu quero que parte do meu portfólio, do meu fundo, tenha uma exposição na América Latina, porque aqui eu acho que não tem risco. Assim, tem risco eleitoral, tem risco regulatório, mas não tem risco assim de haver uma guerra entre dois países aqui a curto prazo. Então, a estratégia brasileira é dizer, olha, a gente não tem a ver com isso, a princípio é positiva, porque torna para investidores a América Latina mais atraente. O problema é que, ao mesmo tempo, o Lula vai direto, tá cutucando, né? Fala assim, por que você não cede aí a Crimeia aos ucranianos? Que gera revolta, né, entre os ucranianos que dizem, se a gente aceitar que a Crimeia a partir de agora faz parte da Rússia, eles podem atacar a gente novamente para pegar mais um trechinho. Você pode incentivar futuros ataques. O Celso Amorim diz, não, se você obrigar os russos a saírem da Ucrânia, eles vão ficar tão chateados como a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial e depois atacar outros países. Mas a visão europeia é muito diferente. Isso tudo quer dizer o quê? Que se você gerenciar mal essa estratégia de neutralidade, os dois lados ficam chateados. Então, o grande desafio da diplomacia brasileira é que
os dois lados dizem, olha, o Brasil não concorda com tudo que a gente quer, mas a gente aceita essa postura mais neutra. Eu acho que a estratégia brasileira em relação à Ucrânia, essa tentativa de articular uma visão neutra não deu certo. Eu acho que ficou muito mais próxima à postura russa, tanto que o Lavrov, o chanceler russo, esteve no Brasil, em Brasília, e disse o Brasil e a Rússia pensam da mesma forma sobre esse conflito, né? E recebeu uma recepção muito calorosa, teve uma recepção muito calorosa, etc. E nas minhas conversas com ucranianos, eles claramente veem o Brasil como não um país aliado, um país que não tem uma postura neutra, em parte porque o Lula vem falando toda hora desse assunto, né? O Erdogan da Turquia, por exemplo, esse aí tem uma outra estratégia, não fala assuntos polêmicos publicamente. Era só não falar, né, também. Vai lá, vai negociando o acordo de exportação de grãos, vende drones para os ucranianos, mas tem uma relação muito produtiva com a Rússia também. E tá na OTAN. Tá na OTAN, mas assim, fala toda hora com o Vladimir Putin. Então, assim, por quê? Porque não tá uma percepção que o Lula meio que quer demais ser mediador numa situação em que não tem espaço atualmente para negociação. Ou seja, há uma exclusividade mútua entre as propostas dos dois países. E aí o Lula vem falar, olha, a gente tem que falar sobre a paz. Mas os países ocidentais dizem, cara, a proposta da Ucrânia é muito simples. Os russos têm que sair do país. O Putin amanhã pode encerrar o conflito. Mas fora disso, que tipo de negociação... Claro, a Ucrânia pode se comprometer a proteger todas as minorias russas, etc. Mas isso é inaceitável politicamente para o Vladimir Putin, que perdeu dezenas de milhares de homens e que simplesmente não pode anunciar na TV amanhã e dizer, então, gente, lembra do meu discurso que a Ucrânia era nossa, a gente vai liberar eles do governo supostamente neonazista? Então, eu decidi, na verdade, encerrar esse capítulo, vamos Deixa agora... quieto. Então, é difícil. Isso é o novo normal do Brasil, e eu acho que o Brasil precisa... Vale muito a pena a gente olhar a Índia, que também quer isso. Né? A Índia, por exemplo, principal fornecedor de armamentos da Índia hoje é a Rússia. Mas a Índia fechou um acordo nuclear com os Estados Unidos e agora compra cada vez armamentos da França. Faz parte de uma aliança geopolítica, o Quad, né, com vários países ocidentais. Então ela está lá tentando equilibrar. Eu acho que a Índia faz um trabalho um pouco melhor do que o Brasil nesse sentido de Ucrânia. Mas o tempo todo isso vai requerer você ter jogo de cintura, porque o cenário vai mudar. Se amanhã a China invadir Taiwan, qual é a resposta neutra? Né? O Ocidente vai dizer, poxa, Brasil, você vai ter que ficar aqui, a Taiwan é um país democrático e tal. Posso te perguntar?